Bom, não existe nenhuma fórmula milagrosa para emagrecer. A verdadeira mágica para o processo de perda de peso, ele consiste na aquisição de hábitos de vida saudáveis, uma reeducação alimentar e a realização de atividade física. Isso é fundamental para o tratamento. Os pacientes que procuram o endocrinologista para usar medicação para perda de peso, eles têm que estar cientes que o remédio nada mais vai ser do que uma ajudinha durante o tratamento. Ele é um adjuvante, mas 80% do tratamento depende do esforço, da disciplina do próprio paciente em relação à sua alimentação e à prática de atividade física. A gente indica as medicações para perder peso para aqueles pacientes que têm diagnóstico de uma obesidade grau 1 com IMC acima de 30 ou pacientes que estão acima do seu peso, no estado de sobrepeso, com IMC entre 25 e 29,9 associado a algum tipo de doença, como hipertensão, diabetes, problemas de colesterol ou triglicérides, infiltração de gordura no fígado, apneia do sono. Como que os remédios para emagrecer funcionam? Eles, de um modo geral, porque são muitos, eles são capazes de reduzir o apetite e promover uma sensação de saciedade, né? Como que esses remédios, quais são os principais medicamentos, né? Hoje em dia liberados pelo Ministério da Saúde? Os liberados são sibutramina e orlistat. A sibutramina, ela funciona aumentando os níveis de serotonina em sistema nervoso central. Portanto, é uma medicação controlada, que tem ação psicotrópica. E além disso, ela é capaz de promover um aumento do metabolismo porque ela aumenta a atividade do sistema nervoso simpático, que é o nosso sistema de alerta, certo? A sibutramina possui algumas contraindicações que precisam ser vistas junto com o seu médico. Ela não deve ser usada em pacientes que têm histórico de hipertensão arterial, problemas de coração, que já tiveram história de AVC. Bom, a sibutramina possui alguns efeitos colaterais clássicos, como um pouco de irritabilidade, ela pode causar um pequeno distúrbio do sono nos primeiros dias, boca seca e uma tendência a deixar o intestino um pouco mais preso. Falamos da sibutramina, a segunda medicação liberada pela Anvisa é o orlistat. O orlistat é uma medicação que inibe a absorção de gordura a nível intestinal. Ele é capaz de inibir a ação das enzimas que quebram a gordura, fazendo com que cerca de 30% da gordura ingerida não seja absorvida e acabe sendo eliminado nas fezes. O único efeito colateral dessa medicação é a própria diarreia, mas isso só acontece quando os pacientes abusam um pouquinho e acabam se excedendo na quantidade de gordura. Uma friturinha, ou foi numa churrascaria, numa pizzaria. Mas isso raramente acontece porque os pacientes acabam se reeducando e reduzem a quantidade de gordura na alimentação. Bom, com relação às medicações para perda de peso, é sempre importante pensar que elas são sim importantes, elas precisam ser indicadas pelo seu endocrinologista, mas nunca se esqueça do tratamento em relação à alimentação e atividade física. Hoje em dia, nós usamos algumas medicações também para o tratamento de peso que nós chamamos de off-label. O que significa isso? São medicações que em bula têm indicação para alguma outra patologia, como por exemplo, algumas para crise convulsiva ou para o tratamento de diabetes, mas que ao longo dos anos, com o uso desses remédios, percebeu-se que os pacientes que faziam uso perdiam peso ao longo do tempo. Então, o endocrinologista ele pode assumir a responsabilidade da prescrição médica com relação a esses remédios e está indicando. As principais são a sertralina, a fluoxetina, o topiramato, bupropiona associado ou não ao naltrexone e o liraglutide.